Olá, no programa de hoje estaremos recebendo a visita da professora doutora Neide Aparecida Zanelato Alves da Silva. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, tem especialização em Dependência Química pela UNIAD, Unidade de Pesquisa de Álcool e Drogas, mestrado em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo e atualmente é coordenadora do curso de extensão e professora de cursos de extensão e especialização na UNIAD. E hoje o programa vai ser fantástico, você não pode perder, telespectador, porque ela estará falando sobre a dependência química, aquelas crenças que a família tem e também o dependente em relação tanto à família vendo a atuação do usuário e o usuário em relação às coisas que se fala para a família. Então, não percam, porque vai ser muito oportuno para você entender melhor como funciona tanto a família como o dependente. Mas antes, nós vamos ouvir a palavra do pastor Getúlio e voltamos já. Meu amigo Cláudio, convidados do programa, querido assinante, é muito bom voltar, é muito bom compartilhar com você mais um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero perguntar, a quem você tem entregado a sua vida? Em quem você tem confiado os seus projetos? Nas mãos de quem você tem depositado o seu futuro? Alguns dias atrás, uma pessoa me procurou com um exame e um diagnóstico que não era dos melhores e disse, estou colocando a minha vida nas mãos desse médico. Eu sinceramente disse para essa pessoa, eu prefiro que você coloque sua vida nas mãos de Deus. Porque provavelmente, certamente, o médico não poderá fazer aquilo que só Deus pode fazer. O texto que eu quero deixar com você nesse nosso encontro é de sabedoria. Provérbio de Salomão, capítulo 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre a Deus, confie a Deus tudo o que você é, tudo o que você faz, tudo o que deseja o seu coração. E os seus planos serão realizados, serão bem-sucedidos. Talvez você esteja confiando muito no curso que você, porventura, esteja fazendo, nas coisas que você está construindo, nos planos, nas previdências, nos esquemas todos que você já elaborou para garantir a velhice. Mas sabe, querido, a vida muda muito, as coisas passam rapidamente, mudam rapidamente. Mas Deus não muda. O amor de Deus não muda. O cuidado de Deus não muda. A presença constante de Deus está sempre sendo percebida e celebrada intensamente. Viva isso e confie ao Senhor tudo o que você faz. Ele pode ajudar você a superar aquilo que porventura esteja atrapalhando a sua vida. Ele pode fazer aquilo que você acha que é impossível. Ele pode tornar verdade aquilo que você talvez já nem acredite mais que possa acontecer. Não depende dele, depende de você. Você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa entregar tudo isso nos cuidados de Deus, aos cuidados de Deus. E então Ele fará a parte dele e você descobrirá a verdadeira alegria da vida. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. A palavra do pastor é sempre muito bem-vinda. É muito bom ouvir essas coisas, pastor. Obrigado pelas palavras. E agradecemos a você, assinante da NET, que tira suas dúvidas através do nosso e-mail, hotline, WhatsApp. Continue buscando orientação, informação, porque a sua opinião é muito importante para nós. E se no programa de hoje você tiver alguma dúvida ou precisar de alguma orientação, entre conosco através do nosso e-mail, que seria, hoje mudamos, que você sabe que é programabc@net.com.br, ou pelo nosso hotline e o nosso WhatsApp, 11 9 73 18 84 36. Nós também temos, desse outro lado, uma especialista que vai tirar suas dúvidas e encaminhar para aquele especialista do qual você precisa ter mais informações. E agora vamos à nossa entrevista com a doutora Neide. Tudo bem com você, Neide? Tudo, Cláudio. Quero agradecer o convite por participar desse programa, de estar aqui com você, com todo o seu público. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo.
Nós que agradecemos. É muito, muito bom vê-la novamente, uma vez que a gente, de vez em quando, acaba se encontrando e falar de um assunto tão pertinente, uma das grandes ferramentas que, aliás, agora porque nós estamos conversando sobre o NIDA, e o 6º princípio do NIDA fala que, além da ajuda, do auxílio, da coordenação para o dependente químico, a terapia comportamental é uma das ferramentas cruciais na recuperação da dependência química. E nós estamos falando, e vamos falar hoje, dessa ferramenta que, aos olhos de especialistas, funcionaria com mais adequação para um tratamento mais eficaz. Então, eu já vou começar a explorar o teu conhecimento. Assim, no caso, a dependência química, como você vê, como ela é, e como a família pensa sobre isso e como ela também vai afetar o comportamento da família. Bom, Cláudio, a dependência química é um fenômeno muito complexo. Eu costumo dizer que o transtorno psiquiátrico, ele ganha uma cor diferente dependendo de quem é o indivíduo que o tem. Por isso que é tão difícil a gente tratar de transtornos psiquiátricos, porque como o indivíduo são únicos, né? Os indivíduos são pessoas únicas, os transtornos psiquiátricos de cada indivíduo também são únicos. Então, não existe um tratamento para dependência química que seja um tratamento único que sirva para todos os dependentes. Né? Isso está muito claro. A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia que é vista como uma abordagem mais eficaz para o tratamento da dependência química, mas a gente sabe que nem todos os pacientes se beneficiam desse tipo de tratamento. Tem pacientes que se recuperam muito melhor com um tratamento baseado nos 12 passos, no modelo espiritual e assim por diante. No modelo cognitivo-comportamental, você me perguntou o que a família pensa. Né? Eu acho que essa é uma pergunta importante de cada família que tem um dependente químico começar a fazer. Para si próprios, né? O que é dependência química? Dependência química é um transtorno psiquiátrico? Dependência química é uma coisa que é construída e que o indivíduo poderia deixar de ser no momento que ele quisesse? Porque, por exemplo, isso é o que os nossos pacientes falam quando eles chegam no consultório. Sem dúvida, e a família também. Quando eu quiser eu paro. Né? Essa é uma crença, a gente sabe que é disfuncional, que ela não é baseada em evidências de realidade. As pessoas não param o dia que elas querem. Elas acreditam nisso. E isso é o que faz com que elas continuem usando. Sem dúvida. Muitas vezes a família também pensa isso. Verdade. Meu filho não para porque ele não quer. Meu marido usa droga porque ele gosta de ficar com os amigos, ele não gosta de ficar em casa. Meu filho é um doente e por isso ele não se recupera. Meu filho não é uma boa pessoa e por isso ele foi usar droga, ele escolheu. Isso é uma coisa que a gente ouve muito falar. Ele escolheu usar. Né? Foi uma escolha dele. Não, realmente, a escolha pode ter sido até da pessoa, a experimentação. Mas ninguém quer ficar dependente químico. Veja, aquilo que eu penso da dependência química vai afetar diretamente o meu comportamento em relação a essa questão. Isso é o ponto inicial para o tratamento. Exatamente. Tanto da família como para o dependente. Quanto do dependente. Então, se eu penso que dependência química do meu filho, que a dependência do meu filho é sacanagem, é falta de vontade, é porque ele não quis ser outra coisa, é porque ele não tem força de vontade para mudar, veja, a minha postura em relação ao meu filho também vai ser uma postura de que então você se vira. Se eu tiver uma crença de que dependência química é um transtorno de difícil manejo, e aí eu estou dando para você a minha visão da dependência química. Dependência química é um transtorno de comportamento, é um transtorno psiquiátrico de difícil manejo, muito estudado, ainda pouco conhecido. Nós mesmos que somos profissionais especialistas na área, quantas vezes não aparece na nossa frente um caso que a gente fala, meu Deus, ai, será que é isso? Será que só tem dependência química? Será que tem mais alguma coisa junto? Né? Então é um transtorno de difícil manejo, de difícil compreensão. Quando a família começa a pensar isso, saber que a recuperação também não é uma coisa muito simples,
porque muitas vezes a família tem uma crença também sobre a recuperação de que, olha, eu levo lá no Cláudio Amâncio, se ficou lá 1 mês internado, meu filho sai curado. Veja, todas essas crenças a respeito do transtorno, elas são disfuncionais. Então, uma família que acredita que a cura é fácil, que tem cura, que a pessoa fica ótima depois, que depois da internação ela não tem mais nada, a internação é o tratamento, né? Tem muita gente que acredita nisso, Verdade. que a internação é o tratamento, fez a internação, está pronto. Veja, quem pensa dessa forma tem grande chance de se frustrar. Sem dúvida. Né? E aí a frustração ela vai alimentar na família uma crença de que a pessoa é um fracasso, de que não adianta investir. Então, o que você observa em muitos casos? A família, ela tende muitas vezes a abandonar o seu dependente. Principalmente os casos mais graves, que são aqueles que precisam mais de ajuda, mais de apoio, mais de suporte. Esses, em geral, são aqueles que, em geral, os nossos pacientes graves, eles já estão sozinhos quando eles nos buscam. A família já abandonou, ele já perdeu uma série de coisas, ninguém mais acredita nele. O grande problema é quando ele perde também a crença de que ele pode melhorar. Aí nós temos uma dificuldade muito grande, né, até construir nesse paciente de novo aquilo que nós chamamos de autoeficácia. Sem dúvida. Né? Assim, uma das coisas que a gente percebe no consultório, provavelmente você também vê acompanhando certos pacientes, que a família, não generalizo, mas eu diria que uma boa percentagem de familiares não querem para elas dar esse apoio, se vendo também como codependentes e que precisariam de um tratamento para poder ser mais eficiente até o tratamento desse ente que está com a gente. Então eu percebo que essa família, por ela não estar acompanhando, então ela já tem essa crença disfuncional. Seria isso? Sim. Veja, quando a família ela acredita que o problema é só do dependente, ela automaticamente ela já se coloca numa posição. Porque, veja, a nossa crença determina meu comportamento. Sim. Se eu acredito, Cláudio, que o problema é seu, Lava as mãos. eu não tenho que fazer nada. Né? Eu não tenho. Por isso a gente nota que a família ela tem uma tendência, inclusive, ela até começa no tratamento muitas vezes. Isso mesmo. E aí, quando o paciente começa a melhorar, ela se afasta. Se afasta. Porque ela já acredita que ele está melhorando, então ela não precisa fazer mais nada. Quando o paciente fracassa, quando ele recai, quando ele tem lapso, também existe uma tendência da família a abandonar. Se frustrar. Porque ela tem a crença de que, olha, não adianta. Ele não vai dar nada mesmo. Nós estamos gastando dinheiro que não vai levar a nada. Então, eu observo que tanto diante da melhora quanto da piora ou de uma recaída, a família tende a se afastar. Isso por quê? Porque desde o início do tratamento, ela sente que ela é só coadjuvante, que ela não tem nada a ver com aquilo. Você sabe que uma vez, eu me lembro de ter conversado com uma esposa de um alcoolista, e eu disse para ela como é que ela tinha encarado o alcoolismo do marido, e ela me respondeu o seguinte, ela falou, olha, eu continuo bebendo. Eu sempre bebi, eu não tenho problemas com álcool, eu continuo bebendo. Eu falei, mas você bebe na frente do seu esposo, que está abstinente? E eu creio, né, Cláudio, lutando para ficar abstinente, porque nós sabemos que o manejo da dependência química não é fácil. Ela falou, eu bebo uma cervejinha na frente dele só para ver se ele está firme mesmo. Caramba! Ou seja, veja, ela tem uma crença de que ela não tem que participar em absoluto, né? A gente observa isso muito nas famílias. Quando as famílias falam, puxa, mas eu tenho que fazer alguma mudança no meu comportamento, essa que é a parte complicada. Né? Se você acreditar que você faz parte do processo, de que o processo não é só do indivíduo, mas é de todo o contexto que cerca o indivíduo, você também vai ter que fazer alguma mudança. E aí é que a coisa pega. Enquanto eu não tiver que mudar, para mim é tranquilo. A partir do momento que eu acredito, que eu conheço, né? Nós tivemos agora a palavra do pastor. Né? E essa palavra do pastor é uma palavra que nos dá algum conhecimento. Esse conhecimento, ele é comprometedor. Sem dúvida. À medida que eu conheço, eu estou comprometida com aquilo que me foi dado.
Então, muitas vezes é melhor eu fazer, né, como aqui a gente vê, não vejo, não escuto, e aí eu não estou comprometido, eu não tenho que fazer mudança nenhuma. Infelizmente é isso que ocorre mesmo. Que bom. Eu também penso e vejo dessa forma. Quais as crenças predominantes sobre o familiar dependente? Se é que tem. É, que o familiar tem sobre o dependente, Exatamente. principalmente. Principalmente. Né? Então, eu acho que são estas crenças. Olha, ele não muda porque ele não quer, foi ele que escolheu, quem é dependente químico é ele, não somos nós, ele é um fracasso. Né? A gente vê que muitas famílias rotulam os seus dependentes químicos. Eu sempre costumo dizer, olha, quando você rotula, você cola um rótulo na pessoa. Depois que você colou um rótulo, quando você tira, o rótulo muitas vezes sai, mas a cola fica machucando, a cola fica ali. Então, os nossos pacientes, eles são rotulados pelas suas famílias. E pela sociedade também. E pela sociedade também. Né? E aí, claro, as famílias elas têm muita dificuldade. Quando elas têm esse tipo de crença, né, de que... só depende principalmente dele. Então ela não se compromete. Uma coisa que eu trabalho muito, Cláudio, e que eu acho que faz parte das crenças, né, é você separar o paciente do transtorno que ele tem. Quando as familiares vêm trazer os seus filhos, eu vejo que está tudo misturado. É como se a dependência química fosse o indivíduo. Né? É como se ele tivesse tudo revestido da dependência química. Então, claro, ele incomoda, ele atrapalha, e a família diz que é ele. Hoje nós sabemos que isso é o que ele tem. O indivíduo, na sua essência, continua sendo aquele indivíduo. Verdade. Se a gente conseguir separar o indivíduo do transtorno, fica muito mais fácil para a gente, inclusive, não ver a nossa produção, se nós somos pais, por exemplo, como uma produção de má qualidade. Porque quando eu vejo o meu filho, ele é um dependente químico, a dependência química está misturada com ele, eu tenho a sensação de que a minha produção como pai foi ruim. Agora, quando eu vejo o meu filho tendo um transtorno de dependência química, mas eu consigo enxergar o meu filho, a essência dele, o que ele é, a capacidade que ele tem, né? É muito mais fácil para mim. A minha produção não é ruim. O transtorno encostou ali. E no meu modelo, que é o cognitivo comportamental, o paciente não nasceu com dependência química. E não se culpariam tanto. Claro. E quando a gente alivia a culpa, eu também tenho um resultado melhor. Né? O paciente, a família que se sente culpada, ela fica presa, ela fica atravancada para participar do tratamento. Quando ela não se sente culpada, ela se doa para o tratamento. Precisa entender. Ela se envolve mais. Para mais. isso ela precisa entender essa diferença. Então eu acho que é fundamental que a família separe quem é a pessoa do que ela tem. O transtorno da dependência química, ele muda o comportamento da pessoa, mas ele não muda a pessoa. Todas as nossas experiências que deram certo de tratamento mostram que quando a pessoa ela não está dependente química, embora ela seja um dependente químico, é só uma condição, né? Mas ela não está dependente química, ela tem um desempenho como todas as outras pessoas têm, né? Ela não é uma pessoa de segunda Sem dúvida. categoria, ela é uma pessoa como as outras, né? E essas crenças, nesse processo, na evolução, vão mudando? A gente espera que sim, né? Você sabe que, por exemplo, quando a gente trata de transtorno de ansiedade, com terapia cognitivo-comportamental, então o que é um transtorno de ansiedade? Só para explicar para vocês como é que a TCC vê isso. É uma percepção de ameaça cuja percepção não é corrigida com a experiência. Então, por exemplo, eu tenho medo de viajar de avião, porque o paciente normalmente ele tem um medo, né? Ele tem um pensamento de que o avião vai cair, de que ele não vai chegar no lugar onde ele teria que chegar são e salvo. Mas ele viaja a primeira vez. E ainda assim ele tem medo? Porque você pergunta, mas você não andou de avião? Caiu?
Não, não caiu. Ué, e você está com medo? Ué, porque ele não corrige a percepção. Apesar da experiência, ele não corrige. O que nós esperamos que aconteça com as nossas famílias? Que as famílias, vendo um processo de melhora, elas comecem a questionar as crenças delas a respeito do familiar. Se elas não mudarem as crenças, Cláudio, elas correm o risco até de comprometer o tratamento, né? Porque a gente observa muito isso, por isso que a gente fala que o tratamento das famílias é importante. Né? Porque, às vezes, você está tratando o paciente está fazendo algumas mudanças, ele está mudando o jeito dele entender a vida, ele está fazendo mudanças no estilo de vida dele e a família não está fazendo mudanças. A família continua criticando fortemente, qualquer erro que ele cometa é criticado de uma forma muito mais dura, os elogios nunca são feitos. Então, se a família não fizer mudanças, ela comprometerá, inclusive, a melhora desse paciente. Uma melhora completa, né? Ela vai aliás, todo ser humano espera isso, não é? Que as experiências, aliás, os grupos, se não fossem as experiências daqueles que estão bem, não cresceriam. Então, essa movimentação, porque o sujeito, quando chega, ele busca uma referência de esperança. O grupo é essa referência. Sim. Em toda a comunicação, mesmo silenciosa, porque ele entra, estão todos olhando para ele. E ele fica naquele silêncio, ele se sente acolhido. E com toda uma leitura de uma expressão facial, no olhar, gestual, de que estamos com você, te entendemos. Então, essa esperança que o grupo passa é uma leitura que a própria pessoa está ressignificando sem entender. Porque ele chega na rua com rótulos, onde que ninguém abriu a porta. Chega num grupo, é um café, alguém que empresta ouvido, alguém que diz que ele é importante, né? Ou ainda a pessoa mais importante de estar ali. Ele mesmo já faz uma leitura de esperança, de vir, de voltar e de acreditar. Ele é o primeiro quando está na intenção. Mas isso não acontece com a família. Ela vai acontecer exatamente o que você disse. Um deslize que ele dê, um deslize, não ressignifica ou não o prestigia, por menos que fosse, deveriam considerar. Porque a luta que um dependente faz, às vezes eu vejo assim, um quadro cronificado, e a pessoa fica um tempo a mais. Mas ele não fica mais uma semana na rua, ele fica de um dia para o outro, ele retorna. E eu vou evidenciar, falar, cara, que bom, você percebeu que não é mais a mesma coisa? Isso está se movendo. A família não vê assim. Não percebe. Para a família, mesmo que o paciente já fez uma mudança, já deu um passo, se não deu aquele passo que ela espera que dê, então ela muitas vezes tende a colocar tudo a perder. Por isso que ela precisa da sala, para ela ter referências, porque vai ouvir outros pais falando, meu filho com tanto tempo recaiu, ou teve um deslize, e falar como eles procederam. Pais que estão há mais tempo no programa entendem isso. Porque a gente aprende, como você falou, não só com a minha experiência, mas eu aprendo com a experiência do outro. Agora, Cláudio, é importante que a família tenha o que nós chamamos de flexibilidade cognitiva. Quando as pessoas são inflexíveis na sua forma de pensar, quando elas, como a gente diz, que elas estão fechadas, né? Porque tem gente que você faz perguntas, que você tenta abrir um espaço para a pessoa, bom, pode ser isso, pode ser aquilo, como você mesmo falou. Será que uma pessoa que antes recaía no uso de substância, ficava uma semana fora de casa, quando ela já percebe que ela recaiu, porque tem paciente que já liga para nós. Isso mesmo, isso mesmo. O paciente recaiu, já fala, ai, Neide, recaí. Ai, meu Deus, recaí hoje de noite. E ele está te ligando na manhã seguinte. Quando não, no meio da noite. Veja, é um paciente que já começou a fazer mudanças. Ele já fez uma mudança interna e ele não tem a mesma visão que ele tinha da substância, ou do uso, ou da expectativa, que ele tinha lá no passado. Sem dúvida. Né? Como ele já mudou, então o lapso já é interpretado de uma outra forma. Puxa vida, ele não volta tudo lá para trás, é uma beleza usar droga. Não. E é dura para a família entender isso. Oh, meu Deus, puxa, que eu fui fazer?
Só que a família não entende isso. Para a família, qualquer retorno significa um retorno ao começo, lá onde ele começou o processo de mudança. Nós sabemos que não. Nós sabemos que a mudança se dá numa espiral. Eu tenho que muitas vezes passar pelo mesmo estágio até conseguir efetivar a mudança. Às vezes as famílias também depositam em nós, profissionais, um poder que nós não temos, uma expectativa que nós vamos salvar os filhos deles e nós não temos esse poder. Então tem gente que chega lá no meu consultório e fala, olha, eu ouvi dizer que a senhora não sei o quê, que a senhora é boa. Eu trouxe meu filho para a senhora, já passou com fulano, com beltrano, com cicrano. Será que a senhora resolve? Então, a minha leitura é sempre a mesma, Cláudio. Os pacientes vão fazendo mudanças no comportamento deles. Muitas vezes chega no meu consultório e ele vai melhorar, eu vou dar o último apertinho. Ele já veio fazendo, ele veio no processo. Às vezes ele vai passar pelo meu consultório, vai na tua instituição e você lá vai dar o último aperto. O paciente foi fazendo mudanças. O tratamento é um processo, não adianta a gente esperar que a coisa aconteça de uma forma mágica. Não vai acontecer porque ela mesmo. não acontece. Verdade. E o que a gente percebe nesse processo, que a família, ela peca, mas peca realmente. O adicto recai, o alcoólico recai, a família recai junto. Precisa-se muito tempo para a pessoa perceber, ele é ele, eu sou eu, estou aqui para te ajudar, e falar de uma forma racional, de uma forma calorosa, amigável, com amor, que é a doença. Por mais, tem pessoas que já cronificaram e mesmo por longos períodos de abstinência vão continuar recaindo até o final da vida. Mas nós vamos continuar, a gente já volta já, porque o papo está muito bom. O nosso intervalinho.